Tipos de ações na escola. Parte 8 de 8. Na gestão de qualquer organização ou em qualquer escola, há 8 tipos de ações que devemos considerar. Veja os 8 vídeos para saber sobre isso. Nesse vídeo, vamos abordar o 8º tipo de ação, ação de longo prazo. O que é uma ação de longo prazo? É uma ação que tem um tempo longo de duração. É uma ação que tem datas de início e término, e esse intervalo de tempo é grande. É uma ação que busca um resultado num intervalo longo de tempo, que no final precisa ser medido, avaliado e compartilhado com os interessados. Um ponto de atenção. É frequente, porque acontece no dia a dia, a ação ter sido finalizada e não existir um critério que indique a finalização da ação. Daí, o que acontece? Quem a executou sabe que fez a sua parte, mas alguns acham que a ação ainda continua em andamento e outros nem sabem o que está acontecendo. Daí, a gestão fica complicada. Por que isso acontece? Pela falta de critério e pela falta de alinhamento. Esse critério é a medição e a avaliação do resultado. A medição e a avaliação do resultado é o ponto final da ação. E esse resultado deve ser compartilhado com aqueles que têm interesse no resultado da ação. Isso é o alinhamento. O resultado da ação deve ser medido e avaliado, principalmente também para concluir se a ação foi bem feita ou não. Para ilustrar esse ponto de atenção, vamos ver um exemplo de medição e avaliação de uma ação. Ações para realizar a avaliação 360 graus pelos professores e alunos. As ações começam no início do ano e terminam no final do ano. Ações devem ser comandadas pela direção da escola. Principais indicadores que precisam ser medidos e avaliados no final da avaliação 360 graus. Primeiro indicador: percentual de avaliações encerradas dentro do prazo. Segundo indicador: percentual de educadores classificados como excelentes, com listas dos nomes. Terceiro, percentual de educadores classificados como desempenho satisfatório, com lista dos nomes. Quarto indicador, percentual de educadores classificados como desempenho abaixo do esperado, com lista dos nomes. Daí então, a avaliação foi realizada. Devolutivas deverão ser dadas. Deverá ser feito plano de desenvolvimento para cada um e monitorar esse plano durante o próximo ano. Conversar algumas vezes com o educador e não conversar somente no final do ano. Em qual situação devemos ter uma ação de longo prazo? Quando é necessário buscar um resultado no longo prazo para algo ou alguém ou uma organização. Por que devemos implantar uma ação de longo prazo? Porque em qualquer organização sempre há necessidades de ações de longa duração, que precisam buscar um ou mais resultados num tempo longo. Duas observações importantes. Numa escola, longo prazo pode ser considerado 1 ano ou
Numa escola, longo prazo pode ser o ciclo escolar, de 3 a 5 anos. 2 recomendações. Numa escola ensino integral, há o plano de ação, que monitora metas, ações e resultados durante o ano. Então, é recomendável considerar o longo prazo 1 ano. Mas, quando a escola estiver num nível de maturidade alto, o ideal é trabalhar o ciclo escolar como longo prazo. Daí, o escopo de atuação é ampliado. Vamos a 2 conclusões. Uma ação de longo prazo pode começar num dia qualquer, que pode ser o primeiro dia do ano, e termina próximo de um período de 1 ano. É óbvio que uma ação de longo prazo pode terminar num tempo menor ou maior que 1 ano, mas não muito. Vamos agora ver alguns exemplos de ações de longo prazo na escola. Primeiro exemplo, vamos falar sobre desenvolver ações de protagonismo com líderes de turma. Sabemos que o líder de turma tem o papel de representar a classe, como também ajudar os colegas e os educadores nas atividades dos alunos da classe. O líder precisa ser exemplo positivo de comportamentos e atitudes sustentados pelos 4 pilares da educação. E também precisa ser referência de protagonismo, ser autônomo, competente e solidário. Daí então vamos para a ação. O diretor deverá desenvolver ações de protagonismo com líderes de turma, a partir de agora até o ano que vem. Primeira ação: monitoramento da prática dos 4 pilares da educação na sala de aula, pelos alunos e professores. Essa ação é a mais importante de todas. Por quê? Porque a prática dos 4 pilares da educação é a raiz do sucesso da gestão da sala de aula. Por outro lado, sem a prática dos 4 pilares da educação, a indisciplina prevalece. Daí, não será fácil conviver e não será possível ensinar e aprender. Em seguida, a segunda ação. Cada classe deverá ter sua agenda, que define o que a classe vai fazer, quando, onde e com quem. Terceira ação. O aluno também deverá ter a sua agenda. Quarta ação. Líder e alunos da classe deverão fazer reuniões programadas de meia hora uma vez por mês, com envio antecipado da pauta, que deve conter o seguinte: o que será discutido, o que será decidido na reunião. Deverá ser uma reunião tipo OK. Quinta ação. Cada reunião deverá ter ata, com definições do que será feito, quem fará e quando será feito. Sexta ação. Cada classe deverá ter reuniões com a direção, seguindo as mesmas ações dos itens 4 e 5. Deverá ser uma reunião tipo OK. Prazo: a partir de agora até o ano que vem. Observação: direção deverá formar líderes de turma e fazer junto com eles as atividades. Segundo exemplo: desenvolver ações de protagonismo com presidentes de clubes. Sabemos que o presidente de clube tem o papel de representar o clube, como também ajudar os colegas e os educadores nas atividades do clube. Precisa ser exemplo positivo de comportamentos e atitudes
sustentados pelos 4 pilares da educação, como também precisa ser referência de protagonismo, ser autônomo, competente e solidário. Daí, o diretor deverá desenvolver ações de protagonismo com presidentes de clube. Primeira ação: monitoramento da prática dos 4 pilares da educação de cada clube. Essa ação é a mais importante de todas. A prática dos 4 pilares da educação no clube é a raiz do sucesso da gestão dos clubes. Por outro lado, sem a prática dos 4 pilares da educação, a indisciplina prevalece. Daí, não será possível ensinar e tampouco aprender protagonismo. Em seguida, a segunda ação. Cada clube deverá ter sua agenda, que define o que o clube vai fazer, quando, onde e com quem. Terceira ação. Cada clube deverá ter reuniões programadas de meia hora uma vez por mês, com envio antecipado da pauta contendo o que será discutido e decidido na reunião. Deverá ser uma reunião tipo OK. Quarta ação. Cada reunião deverá ter ata, com definições do que será feito, quem fará e quando será feito. Quinta ação. Cada clube deverá ter reuniões com a direção, seguindo as mesmas ações do item 3 e 4. Deverá ser uma reunião tipo OK. Sexta ação. Os integrantes do clube deverão definir a visão do clube. O que é a visão? Visão é onde o clube quer chegar, ou o que o clube quer ser no longo prazo, daqui a 2 anos, por exemplo. Sétima ação. Presidente e integrantes do clube deverão desenvolver o plano de ação do clube, definir o que deve ser feito passo a passo para se atingir a visão. Prazo: 2 anos a partir de hoje. Observação: direção deverá formar presidentes de clubes e fazer junto com eles. Terceiro exemplo: ações do PCG para garantir as interações entre as aulas da Base Nacional Comum. Primeiro, vamos falar das interações entre nivelamento e aulas regulares. O PCG deverá garantir que as habilidades de anos anteriores trabalhadas no nivelamento sejam superadas antes de ensinar as habilidades das aulas regulares que são impactadas por essas habilidades de anos anteriores. Isto é, não ensinar uma determinada habilidade X na aula regular que o aluno não tem condições de aprender. Por quê? Porque ainda não superou uma habilidade estruturante de anos anteriores que é pré-requisito para aprender esta habilidade X, que está no guia de aprendizagem. Agora, vamos falar das interações entre aulas regulares e aulas de orientação de estudos. O PCG deverá garantir que as habilidades não adquiridas nas aulas regulares devam ser superadas nas aulas de orientação de estudos da classe, se possível ainda dentro do bimestre, utilizando-se de técnicas inovadoras de aprendizagem. Agora, por último, vamos às interações entre aulas regulares,
aulas de orientação de estudos e aulas eletivas. PCG deverá garantir que as habilidades não adquiridas no semestre, nas aulas regulares e também nas aulas de orientação de estudo, sejam superadas nas aulas eletivas do próximo semestre. Para que os alunos adquiram todas as habilidades de anos atuais dentro do ano. Dessa forma, não aumentará o volume de habilidades não adquiridas de anos anteriores. Dessa forma, não sobrecarregando ainda mais o nivelamento. Também é importante nas eletivas fazer que o aluno leve em conta o seu projeto de vida para eleger aquela que mais vai atender à sua necessidade em aprendizagem para buscar o teu sonho. É ajudar o aluno a escolher a sua eletiva certa. Quarto exemplo. Diretor deverá desenvolver ações na escola para elevar os níveis de maturidades das 4 grandezas do programa Ensino Integral no decorrer do próximo ano. A primeira grandeza do programa, projeto de vida, elevar o nível de maturidade de 2 para 4. A segunda grandeza do programa, tutoria, elevar maturidade de 2 para 4. A terceira grandeza, excelência acadêmica, elevar a maturidade de 2 para 3. A quarta grandeza do programa, o protagonismo, elevar o nível de maturidade de 2 para 3. Vamos abordar 2 conclusões definitivas. Vamos tratar de 2 conclusões relacionadas às ações para atingir a meta do IDESP. A primeira, vamos falar para os professores. Vamos falar sobre o que os professores precisam fazer para se atingir a meta do IDESP. Na escola, professores fazem várias ações idênticas para se atingir a meta do IDESP. Por exemplo, precisam fazer uma boa gestão de sala de aula, precisam cumprir o guia de aprendizagem, etc. Cada um na sua disciplina. E, ao mesmo tempo, as aulas dos professores são diferentes. Por quê? Porque as habilidades, as atividades e avaliações trabalhadas são diferentes. Mas todos os professores precisam atuar juntos para se atingir o IDESP. No final, cada um traz o seu resultado. Conclusões definitivas. Ações e resultados dos professores devem ser convergentes e complementares. Que os professores, então, façam os alinhamentos horizontais. Vamos falar agora para o diretor, para também o vice-diretor, PCG, PCAs e professores. Vamos falar sobre o que todos precisam fazer para se atingir a meta do IDESP. Quando falamos das ações do diretor, do vice-diretor, do PCG, dos PCAs e dos professores para se atingir o IDESP, as ações devem ser sempre distintas, cada um dentro do seu quadrado. Mas, ao mesmo tempo, todos precisam atuar juntos para se atingir o IDESP. E no final, cada um traz o seu resultado. Conclusões definitivas. Ações e resultados de todos devem ser convergentes e complementares. Então, que todos façam os alinhamentos verticais.
Agora, vamos falar sobre a lógica de funcionamento de uma ação de longo prazo. Na prática, não existe uma ação de longo prazo que seja única e que seja trabalhada isoladamente. O que de fato acontece no dia a dia é uma série ou um conjunto de ações que devem ser integradas. Temos ações similares e outras distintas, que correm juntas ou em sequência, que acontecem ao mesmo tempo ou não, mas todas sempre devem ser convergentes e complementares. Vamos ver agora essa lógica com o olhar da caixa d'água, olhando a escola lá de cima. Então, é possível concluir que uma ação de longo prazo é composta por um conjunto de ações de médio prazo, mais um conjunto de ações de curto prazo, todas integradas. Todas ações devem ser convergentes e complementares, que levam a um resultado de longo prazo. Esse é o olhar da caixa d'água. Esse é o olhar do diretor. Vamos mostrar agora uma ação de longo prazo com o olhar do diretor. Vamos falar outra vez das ações para se atingir o IDESP no final do ano, ou excelência acadêmica no final do ciclo escolar. Então, na prática, a ação para se atingir essas metas é, de fato, uma somatória de ações em médio prazo das aulas de nivelamento de um lado, com as aulas eletivas do outro lado, do outro extremo. No meio, ao mesmo tempo, temos ações de curto prazo das aulas regulares e aulas de orientação de estudos. E todas elas devem ser integradas. E também devem ser convergentes e complementares, para se atingir o resultado no longo prazo. O IDESP no final do ano ou excelência acadêmica no final do ciclo escolar é esse resultado de longo prazo. No final das contas, quais são os segredos do sucesso para se conquistar a excelência acadêmica? Primeiro, que façam os alinhamentos entre aulas de nivelamento, aulas regulares, aulas de orientação de estudos e aulas eletivas. Segundo segredo, que façam os alinhamentos horizontais entre professores das aulas de nivelamento, das aulas de regulares, das aulas de orientações de estudos e aulas eletivas. Terceiro segredo, que façam os alinhamentos verticais entre professores, PCAs, PCG, vice-diretor e diretor. Esse é o papel do diretor. O diretor é o cara da escola.